bom dia, mais uma segundona aí, a gente vai caminhar para o final do Pare de Falar e Comece a Fazer. Acho que é a 13ª semana que a gente está lendo esse livro e a gente consegue entender que para a gente começar a fazer, algo precisa nos incomodar de fato. Né? A indignação precisa existir na nossa vida, porque senão a gente continua achando que tá ruim, mas tá bom. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade, de fato agir. E lembrando, né, que mini ações diárias nos trazem grandes resultados. Então é de extrema importância que a gente entenda que para parar de falar e começar a fazer, primeira coisa, eu preciso me indignar. Segunda coisa, eu preciso entender aonde eu quero chegar. O que de fato faz sentido pra mim, aonde de fato eu quero chegar, porque senão a gente não vai, né? A gente fica naquela falsa sensação de que tá ruim, mas tá bom, no sentido de que eu me acomodei aonde eu estou, não vou me mover daqui, mas continuo reclamando da vida que eu tô tendo. Então é muito importante a gente entender que essas leituras semanais que a gente vem trazendo desde lá atrás, né, já é a 13ª semana, então faz tempo que a gente tá lendo esse livro, porque eu coloquei pra vocês que eu ia ler 10 minutos toda segunda-feira, para que a gente crie esse hábito da leitura, né? Para que eu crie esse hábito, para que vocês criem esse hábito de leitura também. Então eu sei que muita gente não lê, e é de extrema importância, e hoje a gente vai acabar esse livro, com certeza vai fazer a diferença na nossa vida. Então, bora lá. A ineficácia em utilizar exclusivamente a força de vontade como meio para conquistar até mesmo o objetivo de médio prazo foi comprovada uma vez mais por psicólogos em posse de marshmallows. Os pesquisadores disseram a um grupo de crianças de 4 anos de idade, em testes individuais, que elas receberiam um marshmallow caso resistissem à tentação de comer algum dos outros marshmallows que estavam sobre a mesa. E assim eles deixavam as crianças sozinhas na sala durante 20 minutos. As crianças que encararam o marshmallow com cara de sofrimento e tentaram atravessar esse difícil momento apoiados na força de vontade, falharam. Aquelas que conseguiram resistir focaram suas energias na maneira como passariam esse tempo, elas controlavam, cobriam os olhos e andavam em círculos pelas salas, e muitos anos depois os pesquisadores buscaram encontrar as crianças, e a essa altura já adolescentes. Aqueles que venceram o teste dos 20 minutos e demonstraram suas habilidades em postergar o prêmio e em controlar seus impulsos, haviam conquistado vidas mais realizadas e foram avaliadas como mais ajustados psicologicamente. Então é importante a gente entender que não adianta a gente proibir algo, a gente precisa entender. Um slogan pessoal. Sim, escutem isso, cínicos, vocês precisam de um slogan, um mantra. Algo que o ajude a construir os hábitos positivos que o farão ir ao encontro e finalmente alcançar as ações constantes. E também funciona como um martelo para você se bater na cabeça caso comece a se esguiar de voltar ao mundo barulhento e sem rumo da tagarelice. Então escolha um slogan, invente um, faça o que for melhor para você. Digamos que você escolha falar é fácil. Colhe no espelho, no banheiro, na luminária, na sua escrivaninha, na sua geladeira, onde for preciso. Ou faça dele o papel de parede do seu computador ou do seu celular. É importante a gente ter esse slogan. O meu slogan é a arte de facilitar. Esse é meu slogan. Eu amo facilitar as coisas. E agora? O que a gente faz depois de ter feito isso? Agora, segure a vida pelo colarinho, sacuda, molde-a e seja o dono dela. Você conhece a sua coceira, traduziu em um objetivo mensurável e alcançável. Você se conhece o bastante para saber se vai se comprometer a fazer essa mudança na sua realidade. Você sabe que precisa de um plano. Você sabe que vai ajudá-lo e o que não vai te ajudar. Você sabe que o arrependimento pesa bem mais que o medo. Você sabe que o relógio certamente não para e não tem remorso. Você sabe que o ferrão na cauda da vida é o jeito como ela voa, enquanto você faz coisas importantes e também as desimportantes. Agora é com você. Como disse o monge tibetano na história da página 7, a questão é que se você não colocar as pedras maiores primeiros, elas nunca mais entrarão. Quais são as suas prioridades? Todo mundo possui desafios únicos. Você precisa encontrar os próprios demônios e lidar com as dificuldades das suas circunstâncias pessoais. Pode ser que o caminho mais adequado para você seja servir mesas à noite, viver com seus pais e guardar seu dinheiro para ir viajar, ou para administrar o seu negócio de design gráfico durante o dia.
Pode ser também que sua idade seja muito avançada, que você seja orgulhoso ou alienado demais, que tenha filhos ou more excessivamente longe para conseguir fazer aquilo. Nesse caso, essa é a sua realidade e você deve elaborar um plano para se enquadrar dentro dela. Talvez você descubra que sua coceira é uma vontade de expressar-se por meio de alguma forma de arte. Nesse caso, é preciso se perguntar se você deve manter o seu emprego de dia e se confortar com o fato de que seu emprego, que não é dos sonhos, o ajuda a custear a sua produção artística no fim do dia. As situações são infinitas, como os grãos de areia, quase tão abundantes quanto as desculpas que as pessoas criam para irem atrás de seus sonhos. Se você vai fazê-lo, você já sabe. Comece. Esse é o livro. Pare de falar e comece a fazer, que a gente finaliza hoje. E quais são os insights que a gente trouxe desse livro, então? Primeiro, a gente pode melhorar de vida. A gente sempre pode melhorar. Mas para melhorar, a gente precisa fazer. E para fazer, a gente precisa sair da cadeira que a gente está sentado. E sair da onde a gente está sentado muitas vezes dói. Muitas vezes a gente não quer esse movimento. Mas é esse movimento que vai me dar energia para continuar e para fazer diferente. A gente precisa entender que a vida, ela vai ferroar a gente. Se a gente estiver sentado ou se a gente estiver andando. A diferença é que se a gente estiver andando, os nossos resultados serão melhores e essa dor vai ser menor. A gente precisa entender também que a gente tem tudo o que a gente precisa dentro da gente. E que as pessoas, elas vão falar de nós se a gente fizer ou se a gente não fizer. O outro vai me julgar se eu falar ou se eu me calar. O outro vai me julgar se eu fizer aquilo ou se eu não fizer aquilo. Entendendo isso, eu paro de querer focar naquela velha desculpa. O que será que o outro vai pensar sobre mim? Quando eu entendo que o outro tá ali, ele tá entregando o melhor que ele pode entregar, ele tá fazendo o melhor que ele pode fazer, eu começo a fazer isso por mim mesmo. Nós precisamos parar de bater nos nossos valores inegociáveis para nós. Muitas pessoas têm um valor inegociável como justiça e acabam sendo injustos com eles mesmos. Eu tenho um valor inegociável à verdade. Se eu não for verdadeira comigo mesma, eu tô quebrando o meu valor inegociável com a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. É extremamente importante a gente entender que para eu construir uma grande casa, eu preciso de ferragens, de estrutura para que essa casa se sustente. E essas ferragens são os nossos valores inegociáveis. O que acontece é que o nosso mundo está com os valores invertidos e a gente nem lembra dos nossos valores. Mas a gente cobra que o outro tenha os valores inegociáveis com a gente. Vou dar exemplo. Eu fecho um contrato com a Cibele. E eu esqueço de falar para a Cibele que o meu valor inegociável é a verdade e a congruência. É a transparência e a congruência. E aí um dia ela precisa desmarcar uma consulta e ao invés dela me falar a verdade, ela inventa uma desculpa. Só que quando eu descubro, eu fico muito brava. Mas na verdade, eu já fiz isso com ela. Eu já inventei que eu tinha algum compromisso para não ir no tratamento. Então eu tô sendo injusta e incongruente comigo mesma, entende? Isso faz com que ao invés de eu ter um alicerce forte, ao invés que eu tenha ferragens fortes para segurar a minha casa, eu esteja construindo a minha casa em cima de areia. Muitas vezes a nossa vida não flui, os resultados não chegam, porque nós estamos batendo nos nossos valores inegociáveis para nós mesmas. O nosso olhar está no externo, mas precisa ser para o interno. A gente precisa entender quais são as ferragens que a gente vai fincar e qual é a base que a gente vai construir a nossa casa. Se a gente não entende isso, a gente não faz. Recentemente eu atendi uma paciente que veio para mim com dificuldade de tirar as coisas do papel. E ela descobriu que ela era leal com todo mundo, mas ela não estava sendo leal com ela mesma. Ela estava se cobrando demais, se criticando demais, se desonrando. E aí a mente dela travou, como se ela não fosse capaz e merecedora de fazer aquilo que ela quer fazer. Porque é como se ela não fosse o suficiente. A famosa síndrome do impostor. Então é importante a gente entender que quando a gente não está tendo os resultados que a gente quer, a gente precisa de ajuda. A gente pode ser humilde com a gente e pedir ajuda.
E se você precisar de ajuda, conta comigo. Eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te ajudar. Eu sou terapeuta integrativa, vocês já sabem disso. Eu faço com que vocês integrem tudo aquilo que a gente trabalha nas sessões. Por onde eu começo? Pelos valores. Porque dentre esses quase 10 anos de atendimento, eu consegui identificar que o problema das pessoas está na incongruência com elas mesmas. Elas cobram dos outros a verdade, elas cobram dos outros a pontualidade, elas cobram dos outros a comunicação direta, elas cobram dos outros a maturidade, mas elas não têm isso com elas mesmas. E isso impede com que elas avancem no resultado. E quando a gente começa a trazer isso para a consciência e por meio das mini ações, mudar um comportamento aqui, depois mudar um comportamento ali, tendo consciência, a gente tem uma terapia de resultado. Nós, seres humanos, estamos em busca de resultados. A gente não aguenta mais a vida que a gente vem vivendo. E não que a gente seja ingrato da nossa vida, não é isso. Mas a gente sabe que a gente pode melhorar e a gente merece melhorar. Mas sozinho a gente não vai conseguir. Então, se eu tenho uma dor, eu vou contratar a Cibele para me ajudar. Se eu tenho uma dor física, ela é física, ela vai me ajudar. Se eu tô com uma dor emocional, eu preciso procurar alguém que me dê resultados com isso. E não fique apenas fazendo eu rodar em círculos, sem respostas e sem direcionamento. Enxugar gelo a gente não quer mais. A gente está em busca de resultado. A gente está a fim de parar de falar e começar a fazer. E muitas vezes você precisa de uma mão para te puxar. Então, se você sentir que você está embaixo, lá no fundo do poço, e você não está conseguindo ter forças para subir, para construir a sua escada, lembra que eu estou aqui para te ajudar. O que eu mais amo fazer é atender. Sabe por quê? Porque o resultado dos meus pacientes está sendo tão incrível, mas não por causa de mim, por causa do comprometimento deles com eles mesmos. Eles pararam de falar e começaram a fazer. E quando isso acontece, o movimento acontece e o fluxo acontece. Então é isso, a gente acaba hoje o livro Pare de Falar e Comece a Fazer. E toda segunda-feira eu vou vir aqui para fazer uma live meio-dia para a gente trazer um assunto interessante pra gente. Então vamos nessa, vamos junto no autoconhecimento. O autoconhecimento vai te proporcionar um grito de liberdade. Quanto mais você se criticar, quanto mais você se cobrar, quanto mais você achar que você não é merecedora, menos resultado você vai ter na sua vida. Mas calma, isso está preso lá no seu modelo de mundo. E eu posso te ajudar com isso. Gente, gratidão, uma ótima semana pra gente, que a gente tenha uma semana extremamente abençoada, de muitas oportunidades e principalmente que a gente consiga limpar os nossos olhos e enxergar que a vida é mais simples do que parece. Não é fácil, é simples. Mas para a gente simplificar, a gente precisa se conhecer, porque senão tudo fica muito complexo e muito pesado. E sim, existe o caminho da paz, existe o caminho do amor. Para isso, é uma porta que só abre para dentro. E a maçaneta está na sua mão. Um beijo no seu coração. Tchau.